Agora sim, ó, nós temos o prazer de receber ele que é inspetor da GCM de Guarulhos, inspetor-geral, o GCM Sanches. Seja bem-vindo, inspetor. Obrigado, Roberto Samuel. Boa noite aí a todos. É um prazer estar aqui, em nome aí do secretário Márcio Pontes e do Comando Geral da Secretaria e da Guarda Civil. A gente agradece a oportunidade. Nós é que agradecemos, sempre já estamos pedindo aí para o pessoal da comunicação e também da GCM para que a gente sempre tenha esse feedback do que está ocorrendo na cidade. Embora eu ainda reclame que o número de GCMs ainda é muito pequeno, vocês têm desenvolvido um trabalho muito interessante aqui pela cidade. Nos últimos... o senhor entende que o trabalho da GCM fica mais intenso no final de semana, que me dá essa impressão, Sanches? Ele aumenta em algumas áreas, né? Principalmente com relação à perturbação do sossego. Nossa, né? demais. Perturbação do sossego público é uma área que nós temos, cada fim de semana, em média, 70 atendimentos. Nós recebemos muitas outras denúncias por meio da nossa central 153, que é a nossa central de atendimento e despacho, e a gente consegue dar uma boa resposta, indo aos locais, orientando as pessoas. O último fim de semana, por exemplo, foram 65 atendimentos e aproximadamente 2.200 pessoas nesses locais, bares, espaços públicos, ruas, obstrução de vias. Nós tivemos que fazer as intervenções, não houve necessidade de nenhuma outra força para a dispersão, foi na conversação, na mediação e tudo ficou bem, mas é muita reclamação nessa área aos fins de semana. A cidade de Guarulhos é gigantesca, né? O pessoal que mora nos Pimentas, por exemplo, talvez não tenha a ideia do que é o tamanho que vindo aqui para o centro. Fortaleza, Tabuão, São João, aí vai entrando pelo Cocá e até chegar a Vila Galvão, e ainda tem o outro lado, Vila Augusta. Como é que vocês fazem para atender esse município que é gigantesco? Não é fácil. Nós temos as inspetorias de área que fazem as primeiras avaliações, né? Então, as denúncias chegam na nossa central e as equipes de área, lá na região de São João, tem a Inspetoria Norte, lá na região de Cumbica, a Inspetoria Leste, aqui no centro, Vila Galvão também tem, na área do Cabo Sul e Parque Continental também temos inspetoria de área. Então eles fazem a primeira investida para averiguar a denúncia, constatando que é uma área que somente aquela equipe não consegue negociar ali um atendimento, a gente vai com um reforço, né? A gente solicita esse reforço. Eu fiquei imaginando isso aí, por exemplo, os carros eles ficam no local central, porque me dá uma coisa, por exemplo, um chamado lá no Jurema. Como é que vocês fazem? Ou vocês têm já viaturas espalhadas pela cidade? Assim? Exatamente. O Jurema, ali na Avenida Jurema, aquela região é atendida pela Inspetoria Leste, né, que é a inspetoria mais antiga que nós temos, que antigamente era a base Cumbica, né? E essa inspetoria faz a primeira investida no local, observa a situação e, constatando a denúncia e havendo muitas pessoas ou for uma situação de risco, solicita o apoio, e aí as equipes especializadas podem nos ajudar, como a ROMU, equipes do grupamento de trânsito também especializadas, equipes do meio ambiente. Então a gente consegue dar assistência com esse planejamento. Olha, tem um monte de gente já nos acompanhando aqui. Está meio travado aqui meu computador, mas o Celso Pinheiro está dando boa noite para nós. Jaciara Nascimento. Ô, Jaciara, você é do Jardim Fátima ou é a Val? Estou confundindo. Marcos Lins, boa noite, Roberto. E aí, o comandante, desculpa, travou de novo aqui, pessoal.
Então eu vou tentar de novo aqui. O Celso Jaciara Nascimento nos dando uma boa noite. Marcos Lim, boa noite, Roberto. E aí o comandante e telespectadores. Está tudo tranquilo, graças a Deus, mas raramente vejo alguma viatura aqui na minha região. Qual é a sua região, meu amigo? Passa para nós aqui que eu já passo para ele. Marcos Couto, parabéns pela GCM, pelo trabalho. O Washington da Guarda também nos acompanhando. Está nos agradecendo ao trabalho aqui. É difícil você mostrar a cara na cidade toda com um número tão pequeno de viaturas e de homens, não, inspetor? Com planejamento a gente consegue dividir em 24 horas ininterruptas a nossa participação nesse processo. E a gente hoje desenvolveu uma grande parceria, né? Existem operações aí integradas, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil. Vocês trocam informações. Sim, que bacana. E isso nos aproximou muito para fazer o mesmo enfrentamento, né? Que é contra a desordem pública, contra a criminalidade. Então a Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana também, com a Central de Inteligência Integrada, que tem o monitoramento das vias, isso tudo faz com que a gente consiga estar em muitos lugares, mesmo distante, vamos dizer assim. Então a gente consegue designar alguém mais próximo pelo nosso sistema de monitoramento e também a nossa central, que tem ali a localização de cada viatura. A gente consegue identificar quem está mais próximo do local para logisticamente poder atender com mais agilidade. O Washington está falando, parabéns meu amigo Paulo Sanches, você é um excelente profissional. Marcos Couto está dando parabéns pelo serviço da GCM. Marcos Lins está lá no Bom Sucesso. Celso Pinheiro, Roberto, comandante da GCM. Hospital e Ponto-Socorro da Periferia tem vistoria da GCMs em Guarulhos? Desculpa, a inspetoria do posto? O Celso Pinheiro está perguntando se a GCM, eu entendi que é uma pergunta, se Hospital e Ponto-Socorro da Periferia tem a vistoria dos GCMs ou a visita, né? Sim, os hospitais públicos, unidades de saúde, e são muitas, né? Elas têm o nosso telefone da central e qualquer necessidade eles fazem um contato conosco. Mesmo assim, os patrulhamentos de área são constantes, né? Então, essas inspetorias de área são responsáveis pelo atendimento das unidades de saúde. Hospitais, inclusive o hospital lá no Pimentas, o hospital HMU e as unidades 24 horas, UPAs, né? E o seguinte, vamos falar um pouquinho aí do trabalho que já foi... eu gostaria que o senhor destacasse os trabalhos já feitos pela GCM aí nos últimos dias, que eu quero destacar o que vocês fizeram de importante. Ele me disse até algumas histórias bacanas, mas de modo geral, foram muitos os atendimentos nos últimos 15 dias, não? Sim, os atendimentos são os mais variados, né? Desde crimes ambientais, captura, resgate de animais silvestres, encaminhamentos ao atendimento veterinário, ou para a área de soltura, ou para o CRAS, que é ali no Parque Zoológico, que é antigo Parque Estadual, o Parque Ecológico, né? O CRAS é o Centro de Referência de assistência social? Não, de animais silvestres. O CRAS, coincidentemente. Centro de Referência em Animais Silvestres. Então ele faz esse atendimento veterinário e depois coloca em soltura. Os atendimentos da Maria da Penha, que é outro trabalho bacana que exatamente. Vocês fazem. Só nos últimos 30 dias aí a gente teve em média 180 monitoramentos, né, que é o cumprimento das medidas, né, de proteção, né, aquelas que são assistidas pela nossa Maria da Penha. E vocês têm, por favor, continue, que eu fico imaginando esse tanto de trabalho na cidade, e esse caso do Maria da Penha, por exemplo, são de bairros variados, não? Bairros variados, lugares para o acesso da GCM muitas vezes também um pouco comprometedor, mas a gente faz o trabalho, a gente entra e vai dar a assistência necessária
e cumpre a determinação judicial. Queria destacar também o Washington, que você citou aí, que o trabalho do GUARD, que é o Grupo Unido na Ação de Resistência às Drogas, é fundamental para o nosso propósito de fazer segurança pública, porque ele trabalha a prevenção e a gente pensa na prevenção de uma forma muito carinhosa, porque é ela que vai minimizar a vulnerabilidade desse público, né? Então o trabalho dele é essencial. Só nesses últimos 30 dias foram 1.900 atendimentos que eu levantei hoje, de crianças ali nas nossas escolas municipais. Então a gente quer ampliar isso também, aumentando o efetivo, com certeza a gente consegue alcançar e fazer até esse processo de passagem para as escolas estaduais, que seria algo muito legal, porque essa proximidade que a gente já construiu aqui, a gente dá prosseguimento. E é justamente naquela idade de adolescência que eles podem receber alguma influência negativa, e a gente quer mostrar que a gente ainda continua com eles. Por isso que o GUARD tinha, eu não sei como é que chamava, da Polícia Militar, era algo parecido. O ProERD da Polícia ProERD, isso. Eles iam muito nas escolas, e eu acho que esse é um tipo de trabalho que deve ser intensificado. Sim. As escolas estaduais têm o nosso jovem, é o nosso guarulhense. Nós queremos também, não porque é um espaço estadual, nós queremos também estar perto deles e construir com eles uma cidade de qualidade de vida, né? Graças a Deus, tem muita coisa bacana aí. Quantos homens não, né? Qual o efetivo hoje da GCM? Nós temos 740, entre 730 e 740. Imagine se a gente tivesse uns 3.000, olha. E que não é um grande efetivo, 3.000, né? Não é tão grande assim, mas faria uma diferença realmente incrível, incrível. Eu sei que muitas vezes é difícil a gente pensar em ter um guarda em cada próprio público, porque seria impensável tal coisa. Mas uma viatura na região, acho que daria para pensar esse tipo de situação para melhorar cada vez mais a nossa... Nós tivemos muitas conquistas nesse período, né? Nessa evolução, nesse processo evolutivo da gente. E dentre eles, agora estão previstas aí 20 viaturas novas também para Duster, para auxiliar no nosso trabalho, né? Junto às escolas, junto aos patrulhamentos de área, né? Todas as inspetorias de área terão acesso a esses veículos, né? E equipamentos novos de comunicação, armamentos, as parcerias com a Polícia Rodoviária Federal também, que precisam ser citadas. Recentemente, o secretário Pontes assinou um termo doação da Polícia Rodoviária Federal de 20.000 munições para ponto 40, para treinamento. Isso gera uma economia muito grande para a nossa secretaria, né, porque a gente teria que dispor desse valor. E isso tudo são parcerias, são proximidades e o respeito que existe pela nossa instituição e a reciprocidade também com as demais, né? Uma curiosidade minha, isso é uma curiosidade, tem a ver com segurança, mas também tem a ver. A banda que vocês tinham, os instrumentos eram da GCM ou era dos próprios guardas? A banda, ela tinha os instrumentos, dos músicos, que eram os guardas, eles que faziam a sessão, utilizavam os próprios instrumentos para... Oh, que pecado, hein? Vamos torcer para que eles voltem aqui, né? Que eu achava uma das coisas mais bonitas. E eles cantavam muito bem. Sim, era uma equipe boa, de profissionais, tanto para atuar como segurança pública e como para fazer esse entretenimento, essa interatividade com o público. O Celso está perguntando, eu sei a resposta, mas o nosso amigo Sanches vai responder. Roberto, a GCM de Guarulhos tem canil? Sim ou não? Canil da GCM, muito bem administrado lá pela inspetora Marta, equipes ali, condutores de cães policiais, e eles têm também desenvolvido excelentes trabalhos nas operações integradas e no dia a dia com o patrulhamento. O Evanil está perguntando, comandante, a guarda do estado de São Paulo, né?
anda armada, a de Guarulhos também, né? Sim, a guarda de Guarulhos hoje, quase que na totalidade, tem arma, pistolas, né? .40. E ele pergunta aqui, já no Rio de Janeiro eles não têm esses recursos, como é que você analisa isso? O Rio de Janeiro é uma história antiga, né? Apesar de ter um efetivo muito grande, eles, por questão política lá, eles não fizeram esse convênio com a Polícia Federal e não desenvolveram essa linhagem de atuação. Então, assim permanece, né? Até hoje, apesar de atuarem também nas praias, nos comércios ambulantes, mas não fazem o trabalho como a Guarda de Guarulhos e a maioria das guardas hoje no Brasil. Quem quiser falar com a GCM, como é que faz? A GCM é a Central 153. 153, só esse número? Nossa central de atendimento, 153, são 24 horas ininterruptas de atendimento ao cidadão para denúncias, solicitações, informações e também o telefone fixo 2475-9444. Mais uma curiosidade minha, em outras cidades a GCM tem o poder de rebocar ou prender carros que estão com som muito alto. A GCM de Guarulhos tem essa lei aqui, não? Sim, hoje nós temos o pátio de recolhimento ativo e isso faz com que todos os guardas que têm o certificado de recolhimento tenham um documento para fazer esse recolhimento quando depara com infrações que estejam fora da regulamentação de trânsito. Então, o veículo é solicitado o guincho, o pátio de recolhimento Guarulhos e o veículo vai para o pátio. Então, esse é para o caso de veículos que estão infringindo a legislação de trânsito. Mas também tem os carros abandonados, tem o que voltou em funcionamento, que é o carro abandonado, carro guinchado. Então, esses veículos que estão em situação de abandono pela cidade, causando insegurança, também a guarda vai lá, a equipe da Secretaria de Segurança adesiva o carro e em 10 dias o proprietário pode até dar uma destinação. Caso isso não ocorra, o veículo também vai para o pátio. Perfeito. Obrigado, inspetor. Disponha da gente.